Bom, e nós seguimos falando sobre essa sessão de análise de vetos que aconteceu ontem no Congresso Nacional, especialmente agora sobre o veto por ampla maioria dos parlamentares ao veto, a manutenção, aliás, a derrubada, gente, é tanta manutenção, derrubada e veto, a derrubada do veto do presidente Lula em relação ao projeto de lei das saidinhas temporárias. Ficou claro, né? Para ficar ainda mais, a gente conversa agora com o deputado federal do PL do Distrito Federal, Alberto Fraga, a quem agradeço muito a participação aqui hoje no Jornal da Manhã. Deputado, bom dia. Bom dia, Lídia. É um prazer estar aqui com vocês. Essa derrubada do veto já estava precificada. A gente falou há vários dias a respeito disso aqui. Mas levando-se em consideração que o argumento do governo para se vetar o trecho mais importante desse projeto de lei das saidinhas foi justamente o fato de que impedir essas visitas desses detentos em regime semiaberto seria algo inconstitucional. Pode ser que haja algum tipo de judicialização? Vocês esperam isso? Olha, Lídia, nós esperamos que o Supremo não interceda mais uma vez, que ele não usurpe mais uma vez a função do Congresso Nacional. É verdade que a derrubada desse veto era pré-anunciada, todo mundo sabia que nós íamos derrubar o veto. O governo federal talvez não tenha tido tanto interesse, né? Isso foi uma pretensão diretamente do ministro Lewandowski, que foi ele que insistiu nesse veto. E a verdade é que essas saidinhas não têm causado assim, nenhum benefício aos detentos, aos presos, né? Ao contrário, a gente tem visto que de 2023 a 2024, nós já tivemos mais de 15 mil presos que não retornaram para os presídios após essas saidinhas. Então, o objetivo disso é, talvez, vamos dizer assim, apertar um pouco mais a questão da criminalidade e fazer com que as pessoas cumpram as penas de forma completa, né? E foi mantido, a emenda do Senado foi mantida, aquele que estiver estudando, ele pode sair, concluir seu curso, porque nós entendemos que é um dos caminhos para você poder recuperar, ressocializar e reintegrar o preso à sociedade. Deputado, bom dia. Há algum tempo, governadores de estado, e não faz tanto tempo assim, 20 anos, um pouquinho mais talvez, governadores de estado foram alguns dos principais agentes para acabar, por exemplo, com o exame criminológico. Eles entendiam que era preciso fazer girar mais o sistema carcerário pela impossibilidade de criar vaga para todo mundo. O senhor acredita em algum efeito parecido com essa decisão que vocês tomaram a partir de ontem? Olha, o exame criminológico ele nunca deveria ter acabado. Era uma das formas, talvez até você manter a saidinha de pessoas que realmente estão se recuperando. Aí algum inteligente retirou, acabou com esses exames criminológicos, que foi o grande problema. Então, nós tivemos vários e vários exemplos de presos que saíram dos presídios, ao invés de visitar a família, foi cometer crimes. Então, não tem como manter uma coisa como as saidinhas temporárias por muito tempo. Então, por isso que nós derrubamos o veto, porque achamos importante. Agora, que o exame criminológico é muito importante, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Quer dizer, já existia uma lei anterior e aí, infelizmente, teve alguém que retirou, né? Acabou com esse exame e nós voltamos agora, retornamos, para possibilitar que alguém que vai para a rua, no caso para estudar, ele, mesmo assim, ele tem que fazer o exame criminológico para poder ser verdadeiramente avaliado. Amanda Klein. Deputado, bom dia, prazer falar com o senhor. Deputado, queria ampliar um pouco essa discussão para entender o que essa sessão ontem de derrubada de vetos importantes do ex-presidente Lula e manutenção do veto do ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, a criminalização das fake news, que recado, o que isso significa para o governo, ao que o senhor atribui essas derrotas em série e também por que os deputados e senadores mudaram de ideia em relação à criminalização das fake news, porque foram vocês mesmos que votaram em 2021, muito
argumentos continuam no parlamento para criminalizar as notícias falsas, mentirosas durante as eleições. E agora, 3 anos depois, vocês mudaram de ideia. Primeiro, bom dia, Amanda. Primeiro, eu acho que o governo deu sinais claros de que está derretendo. A sua base não existe. Ontem foi uma derrota, né, incrível, foram 7-1. Perderam tudo que foi votado ontem, perderam. Então, está faltando realmente uma consolidação dessa base do governo, né? Com relação à questão da fake news, eu acho, aí me perdoe se eu estiver equivocado, mas teve um novo entendimento depois dessas atitudes arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes com relação às pessoas nas redes sociais. Então, eu acho que esse foi o motivo principal e é o que fez realmente muita gente mudar a sua opinião. Nós temos visto o Brasil, né, ter acompanhado essas discussões longas sobre saidinha, que basicamente concede 35 dias de férias por ano para o preso. E não se importa com a vítima. A gente vê essa discussão que só importa com o preso. A gente vê o Supremo Tribunal Federal discutir agora a legalidade da revista íntima, porque mesmo que se encontre drogas nas partes íntimas de uma pessoa, a revista ela ofende, ela tira o lado humano do tratamento do poder público com as pessoas. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: não está faltando uma discussão para valer sobre o tema de segurança pública, do sistema carcerário? Porque, diante de todas essas discussões, o sistema carcerário continua dominado por facção criminosa. Não se está tomando uma medida efetiva para resolver o problema. A gente não vê dinheiro sendo investido a sério para a construção de novos presídios, para que acabe com as superlotações e que preso viva vida de preso. Não está errado o eixo dessa discussão, deputado? Olha, como presidente da Comissão de Segurança Pública e também como presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, é o que eu tenho pedido constantemente. Nós não podemos continuar a legislar a segurança pública por espasmos, é o que está acontecendo. Quando tem um fato grave, aí se concentra, começa a fazer reuniões, cria um grupo de trabalho e no final não resolve absolutamente nada. Então, essa questão mesmo das revistas íntimas é o maior absurdo que acontece com as mulheres. As mulheres, lamentavelmente, são usadas pelos seus maridos para transportarem drogas nas suas partes íntimas. Essa é a realidade. Eu fui presidente da CPI do sistema prisional. E esse tipo de ocorrência acontecia com muita frequência. Mulheres que não têm nenhum tipo de envolvimento com o crime, mas para satisfazer o pedido do marido, a coitada acaba presa, vai para o presídio e aí acaba com a família. Então, eu acho que a revista íntima precisa continuar. Evidentemente que existe hoje métodos modernos que não precisa se tocar na pessoa, mas querer questionar a revista do banquinho, por exemplo, que as mulheres quando levam drogas ou armas dentro das suas partes íntimas, se ela sentar num banco lá, um banquinho que tem, aparece. Teve gente que já disse que isso como é que diz, meu Deus, que maltrata, contra a mulher, que denigre a imagem da mulher. Quer dizer, não é bem assim. Ou a gente enfrenta para valer a criminalidade, porque o crime está mais do que organizado, com dinheiro, com estratégias, e o governo de mãos atadas. Agora, recentemente, desculpa sair um pouco do assunto, ontem na Comissão de Segurança Pública, eu reclamei e disse que nós vamos tomar uma atitude. Já entrei com um projeto de decreto legislativo para sustar essa portaria do Ministério da Justiça, regulamentando as bodycam, as câmaras de monitoramento. Quem tem que fazer isso é o Congresso Nacional. Isso é projeto de lei, porque é uma intervenção nos estados. E por isso nós não podemos aceitar. Então o governo tem, principalmente na área da segurança pública, precisa se cercar de pessoas mais competentes, de pessoas que sabem verdadeiramente o que ocorre na segurança pública, e não
ficar usando alguns oportunistas de plantão que não sabem absolutamente nada da segurança pública e só ficam dando palpites errados para o governo. Conversamos com o deputado federal do PL do Distrito Federal, Alberto Fraga. Muito obrigada pela participação, deputado. Um bom dia. Eu que agradeço, Lídia. Um abraço a todos vocês.